Neemias capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros e cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro no meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bisan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Aife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Abdide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Amã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusesim, os filhos de Baquebuque,
os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sofete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidei, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Razebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas filhas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra de 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades.